Graça e paz, igreja. Amém, que lindo. Como é bom estar aqui com vocês e ver o que Deus está fazendo na Elohim, nessa igreja abençoada. Amém? Amém. Amém, mulheres? Amém. Quantas Déboras estão aqui nessa manhã? Amém. Nós tivemos um tempo muito precioso na presença de Deus. O Espírito Santo falou muito com a gente. Como o pastor acabou de orar, a palavra não volta vazia. A palavra, ela não fica retida, ela é livre. É verdade ou não é? A gente não precisa defender. Ela está aí, ó. Ela tem sido sustentada e ela tem permanecido. Muda a cultura, muda a presidente, muda tudo. Mas a palavra do Senhor continua de pé. Então eu agradeço de coração por me receber aqui. Obrigado pelo carinho, pela generosidade de vocês, de todo o coração. Vocês são assim, únicos. Muito obrigado por receber minha família e nos cuidar tanto. A gente passou uma noite muito abençoada, muito confortável. Muito obrigada. E igreja, Deus tem uma palavra para nós nessa manhã. Eu vim com uma palavra toda preparada no meu PowerPoint, porque eu sou sistemática. E hoje o Senhor falou assim, é eu que vou falar, não é o teu sistema. Então nós vamos ouvir a voz do Senhor com uma palavra fresca do céu, amém? Eu estou com a minha família, meu sonho da minha vida. Meu esposo de 30 anos, fica de pé, meu amor. Meu príncipe, 30 anos que ele me aguenta. Obrigado, meu amor, pode sentar. Minha filha Kathleen, meu milagre. A Kathleen, como eu comentei com vocês ontem, ela era para ser gêmeas, era para ter mais uma menina, né? Mas o Senhor, Ele operou e ela permaneceu, era um milagre de Deus. Glória a Deus. Né? Pode sentar, meu amor. E o Kevin também é um milagre de Deus, né? O meu filho mora na Virgínia. Foi difícil cortar o cordão umbilical, quase morri há 2 anos atrás. Pode sentar, meu filho. Foi difícil, é difícil olhar os filhos como adultos. Nós precisamos constantemente nos lembrar que eles também estão crescendo e que eles têm uma história e que eles vão escrever a história deles. Amém. Não é? Meu filho mora na Virgínia e veio passar esse final de semana com a gente. Então Deus, Ele planejou tudo, porque o Senhor planeja, não é? Os planos dele são maiores que os nossos. E eu queria que vocês se colocassem de pé para lermos a palavra do Senhor. Nós vamos ler a palavra de Deus hoje bastante, irmãos. Vamos alimentar. Já lemos bastante até agora, graças a Deus. Eu amo assim. Amo culto que tem palavra. É bom, não é? E antes da gente começar a ler, eu vou te dar o versículo e você vai também dar um comentário nessa pessoa ao seu lado. Abra lá em 1 de Samuel no capítulo 1. 1 de Samuel capítulo 1. E quem já for abrindo, olha para a pessoa do seu lado e fala, tu tá bonita, tu tá bonito. Bem-vindo à casa do Senhor, como é bom te ver aqui, nesse pedacinho do céu. A gente podia estar para todo lado, é ou não é? A gente podia estar em qualquer lugar, mas o Senhor nos atraiu na presença dEle. Oh Deus, não tem preço isso, irmão. Vou te dar mais 2 segundos. Fala assim. 1 Samuel, capítulo 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, e Efrateu. E este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana, o nome de outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem, não é? Esse pai de família, Eucana, ele subia todo ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, lá em Siló, onde estavam os sacerdotes. Estavam ali todos os sacerdotes do Senhor, Rofni e Finéias, e os dois filhos de Eli, na verdade, né? E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava-lhe porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Ou seja, Eucana, enquanto ele ia lá sacrificava, ele dava as porções para a família, não é? Porém a Ana, ele dava uma parte excelente, ele dava uma parte maior para Ana, porque ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Ana era estéril, não é? E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Ou seja,
Penina, não é? Ficava irritando Ana, ficava ali falando com Ana, porque Ana era estéril e Penina não era. E assim o fazia ele de ano em ano, ou seja, Eucana todo ano fazia isso, subia à casa do Senhor, e a outra irritava Penina, e aí Ana chorava e Ana não comia. Então Eucana um dia chegou para Ana e falou: Ana, por que choras? Por que não comes? Porque o teu coração está mal. Eu não sou para ti melhor do que 10 filhos. Engraçado, né? Um homem, tadinho. Ele estava tentando, gente. Ele estava tentando. Versículo 9. Então Ana se levantou. Fala comigo. Se levantou. Depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, mas a tua serva deres um filho, um varão, ao Senhor eu darei por todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana, então, nesse dia, ela ora ao Senhor, nesse dia ela consegue chegar até o altar. Versículo 12, sucedeu que, perseverando ela em orar, fala comigo, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Então o sacerdote agora está prestando atenção nela, porque enquanto ela orava no seu coração e falava, os seus lábios se moviam, mas ninguém ouvia a voz dela. Então Eli pensou que ela estava embriagada, e disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Mas Ana responde para ele assim: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Olha só, era só o que ela falava, gente, da multidão e dos cuidados e do desgosto. Era só o que essa mulher falava. E ela confessa isso agora para o sacerdote. Ela arranca aquela dor de dentro dela. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que te pedisse. Ou seja, ela arrancou aquilo de dentro dela. Agora ela estava pronta para gerar o que Deus queria que ela gerasse. Disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém? O semblante dela já não era triste. E agora o que acontece? E levantaram-se de madrugada e adoraram perante ao Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ou seja, quando chegaram em casa, tiveram intimidade, Ana engravidou, não é? E sabemos que de Ana nasceu Samuel, um juiz, um profeta e um sacerdote. Ele foi o único transformador que cumpriu esses 3 papéis. Amém? Oremos. Abba, obrigado por essa palavra, Senhor. Que essa palavra caia no coração de cada um da maneira que o Senhor quer que caia, Pai, como uma semente que venha dar frutos, em nome de Jesus. Fala conosco, Paizinho querido, prospera cada minuto do tempo, e que o Teu Espírito Santo venha agir no mundo natural sobre as nossas vidas, fazendo algo novo em nós hoje, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode sentar, pode sentar. Que história, não é? Que história. Eucana, um homem de altar. Por isso que ali no primeiro versículo do capítulo 1 de 1 Samuel, dá toda uma introdução de quem Eucana é. Fala tudo ali, de onde que ele é. Dá vontade até de pular, porque é muito nome. Mas é para dizer assim, ele era um homem de altar. Ele era um homem que conhecia a palavra, não é? Ele tinha 2 mulheres, então ele vivia fora do padrão de Deus, não é? Existe toda uma explicação acerca disso, mas enfim, estava fora do plano original de Deus, porque Gênesis diz que deixai o homem, sua casa, não é? Deixai, com a sua mulher se une e se torna uma só carne. O plano original do Senhor não era este para esta família, não é? E aí o que acontece? As 2 mulheres ali se pegavam. Imagina, mulher, você tem que dividir tua cozinha com alguém? Hã? Você vai dividir a tua cozinha com alguém? E aí? Aquelas que gostam da cozinha super limpa. Cadê a mulherada que gosta da cozinha super limpa? Aí se a outra não gosta, e aí o negócio é feio. Vai dividir seu carro, vai dividir seu marido com alguém? Era uma guerra aquilo ali. Era uma guerra.
Então eram duas mulheres, Ana e Penina. Aí o que acontece? Ana era estéril, para ajudar ainda, tadinha. O negócio era feio para ela. Ela era estéril e a outra não era. Então a outra irritava ela. E eles subiam uma vez por ano, era diferente de hoje, não é? Era mais difícil para eles chegarem até lá, e também existe todo um contexto histórico, mas todo ano eles subiam para adorar ao Senhor, e a Bíblia fala que todo ano elas iam se pegando. Às vezes pegando no caminho, porque a Penina ia irritando ela, a Penina com os filhos, e ia irritando Ana, e Ana chorava e não comia. E Ana não ia até o altar, Ana se emburrava, ela ficava emburrada. A pior coisa que tem é mulher. Já viu mulher emburrada? Você já viu mulher emburrada? Na tua casa não tem, não. Na tua casa não tem. Ontem eu falei assim para a pastora: como será que é você brava? Né? Se for me perguntar assim, o que você perguntou para a pastora? Que eu sou curiosa. O que você perguntou? A coisa mais engraçada que você já perguntou para alguém foi isso. Eu cheguei pastora e falei: como é que você é brava? Porque ela é uma querida. Ela é assim. Hã? Eu falei que ela brava, sou eu feliz. Irmã. Não é? Então imagine, ela emburrava, gente. Ela emburrava. E aquele homem tentava de tudo. É ou não é homem? Você tenta de tudo quando ela emburra, não tenta? Meu marido sabe o que é isso. Eu era de emburrar, hoje já não sou tanto. Fui liberta, graças a Deus. Né? E aí ele tentava, ele chegou até a apelar. E falar assim para ela: escuta, eu não sou melhor que 10 filhos. Não, não é, Eucana. Não é, Eucana, a mulher quer gerar. Amém, mulheres? A mulher tem útero. A mulher não é só sobre ser mãe natural, é ser sobre mãe, é ser mãe espiritual, é sobre gerar um propósito, gerar um chamado, é ou não é? Porque tem pessoas que Deus tem esse propósito de ter filhos, mas tem pessoas que estão confortáveis em serem mães espirituais. Fazeria diferença na vida de milhares de jovens, é ou não é? Então não é sobre o que acontece no físico, é sobre cumprir o papel principal que Deus nos deu. Então essa família vivia nesse contexto, nessa situação. E Eucana fala: eu não sou melhor que 10 filhos. Não, Eucana, você não é. Mas eu acho lindo que ele validava os sentimentos dela. Validava. Amém, homens? Às vezes é difícil para o homem validar os sentimentos da mulher. A mulher está passando por tanta coisa ali. Mas ele chegava e tentava. Ele dava uma porção dobrada das ofertas ali, do sacrifício, para tentar fazer algo por Ana. Não é? Mas não dava certo. E essa situação durou alguns anos. Eles viviam nesse ciclo tóxico que se repetia, não é? Era aquilo ali, era aquele balaio de gato que eles viviam, até que aquele dia foi diferente. Naquele ano, Ana se levantou e fez diferente. Fala comigo: fez diferente. Amém? Você é homem, talvez está pensando assim: eu vim para o culto no lugar errado, ela está pregando para mulheres. Não. Ana representa o povo de Deus. Penina representa as aflições do mundo. Como povo de Deus, somos chamados a frutificar, a permanecer em Cristo, para que tudo que a gente toque prospere. Jesus fala isso, está lá em João: permanecer em mim, eu permanecerei em ti, e tudo que fizeres prosperarás, tudo que pedires. Porque quanto mais a gente permanece no Senhor, mais os desejos dele são os nossos. É ou não é? E nós nos tornamos um com ele. Então agora não é sobre mim, é sobre ele, é sobre o que eu carrego. A gente falou sobre isso ontem: o que a gente carrega, a gente gera. Vem à tona uma hora nas nossas vidas. Não é? Então por isso que Jesus também fala que não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. De que adianta a gente passar a vida aqui ganhando de tudo, fazendo tudo que a gente quer fazer, e perder a alma, ou seja, perder o principal, perder a essência, perder de viver o amor do Senhor. Porque quando a gente está cumprindo o nosso chamado, nós estamos vivendo o amor do Senhor. A forma mais linda do Senhor expressar o amor dele em nós é nos usar aqui na terra. Nós limitados, não é? Limitados, falhos, e o Senhor nos escolheu para esse tempo, irmão. Você podia ter nascido lá no ano de 1600, você podia ter nascido lá, não é, na antiguidade, mas Deus te fez para esse tempo. Deus te fez para Filadélfia, e Deus levantou um casal lindo, um casal abençoado, que eu amei a história de vocês, já sei tudo. Amei demais, amei,
Porque a história da gente define muita coisa nas nossas vidas. A nossa história de persistência, a nossa história de sacrifício, de renúncia, ela vai se desenrolando e vai cumprindo um papel. Não é só no mar de rosas, não. Vamos vender tudo e vamos embora. Não, é assim, Senhor, o Senhor quer fazer isso mesmo. Nós vivemos esses momentos, não é? E é um chamado, é sobre o que a gente carrega, é sobre cumprir aquilo para o que nós fomos chamados. Então não adianta no final do dia a gente ganhar tudo, mas perder o principal. Então Samuel aqui é o chamado. Samuel é o que nós carregamos, é para aquilo que nós fomos chamados. Ana é o povo de Deus, Penina são as circunstâncias, as aflições que vão estar sempre presentes nas nossas vidas. Samuel é o chamado, é a semente que você carrega, é aquilo que Deus plantou em você, com detalhe, não é só uma semente, porque a parábola dos talentos, ela nos indica que nós também podemos multiplicar esses talentos, aprender coisas novas, fluir, é ou não é? Aprender, se inovar, expandir. O Senhor, Ele nos deu essa terra para dominarmos, para governarmos, para usarmos, não é? Para quê? Para a glória dEle. Então aqui nós vemos essa família vivendo tudo isso. Já pensou? Penina, ela oprimia tanto a Ana, que essa vivia nesse ciclo tóxico que mantinha ela fora do altar. Essa era a verdade. Era uma distração tão grande que uma vez por ano, gente, pensa comigo, porque a gente vem para o culto todo domingo, e eu não sei você, mas não é fácil vir para o culto com o filho pequeno. É ou não é? Atrasa, o filho chora, tem que trocar a fralda na hora de sair, e mesmo quem não tem filhos, se você vê, acontece 1001 coisas para te impedir de vir aqui. Tem pessoas que não estão aqui, porque não conseguiram chegar até aqui. Então, mas nós temos todo domingo, é ou não é? Ainda temos o culto no meio da semana, ou a escola bíblica, ou seja, estamos constantemente em contato. Naquela época era uma vez por ano. Então, todas as vezes que eles subiam, com todo aquele sacrifício, Ana não chegava ao teu altar, Ana não comia, ou seja, ela não cultuava. Nós precisamos prestar atenção nesse detalhe, porque é muito sério. Ela não cultuava. Porque comer e participar do alimento era o culto deles, era a comunhão deles. Aquilo ali era a maneira como eles glorificavam ao Senhor. O sacrifício era entregue, uma parte para o sacerdote, outra parte a família comia juntos. Ela se recusava a participar do culto. Por quê? Porque aquilo que ela enfrentava era terrível. Quantos não chegaram até aqui porque o que estão enfrentando é terrível? Não é que se recusam a vir, alguns até se recusam, mas essa é a história do povo de Deus hoje. O Senhor nos chama como Ana para virmos até o altar, para termos essa vida com Deus, para entendermos que no altar nós temos tudo. Nós temos o alimento, nós temos o amor, nós temos a frutificação, mas as peninas da vida estão constantemente ao nosso redor. Não é? Deus nos planta, nos enxerta em uma comunidade como essa, não é? Porque nós temos algo. Você é parte dessa igreja que é um baby, né? É uma igreja baby. Eu estava olhando o bebê da irmã, coisa mais linda, né? Minha filha ama. Ela já falou, mãe, olha a luvinha do neném, porque a gente acha assim a coisa mais linda. E Deus falou comigo, é Elohim. É Elohim esse bebê, é Elohim. Que está crescendo, que está avançando. É Elohim. Amém? Amém. É você. Vocês juntos formam essa comunidade. Hoje nós estávamos ali dirigindo, vindo para cá, e eu vi brasileiros, e o Senhor falava comigo, Ele vai encher esse lugar, Ele vai encher esse lugar, vocês estão estrategicamente plantados aqui, enxertados aqui, não é à toa que você está aqui, não é à toa que você está no começo dessa história tão linda, escrita por Deus. Então, nós somos bênção, vocês são bênção, por quê? Porque vocês carregam algo em vocês, vocês têm uma história, vocês têm talentos, vocês têm qualidades, vocês têm coisas em vocês que fazem de vocês pessoas únicas. Ontem nós falamos sobre isso, que uma das armadilhas mais poderosas do diabo é a comparação. Como é que nós vamos nos comparar com as pessoas se a nossa digital é diferente, a nossa íris é diferente, o contorno da nossa orelha é diferente?
As nossas personalidades são diferentes. É ou não é? Tudo em nós é diferente. Nós somos únicos. Nós somos perfeitos aos olhos do Pai. Então, não é? Se a gente se descuidar, as peninas da vida, as aflições, as propostas lá fora, as inseguranças, as dores, os traumas, tudo isso que faz parte de uma história linda, vira para nós uma coisa que quer nos tirar do altar, quer nos tirar da presença de Deus, quer nos tirar do chamado de Deus, né? Então hoje a minha pergunta para você é: o que tenta te manter fora do altar? O que tenta te manter fora do altar? Talvez o Senhor tenha sim um chamado para você estar aqui cantando, pregando, ministrando. O que te mantém fora desse chamado? Talvez o teu altar, não é? É o teu tempo de oração em casa, que é difícil de você ter. Não consegue. Não consegue. Acontece um monte de coisa. O telefone toca, dá inquietação da coceira. O que te mantém fora do altar? O que tenta te manter fora do altar? Talvez o teu altar é o teu trabalho, o lugar onde você enfrenta oposição de pessoas. Você é a única pessoa ali que conhece o Senhor Jesus, então esse é o teu altar. Porque brilhar onde todos falam a mesma língua é fácil, irmão. É fácil demais a gente fazer as coisas para Deus no meio do povo de Deus que fala a mesma linguagem. Muitas vezes o nosso altar é naquele trabalho mesmo, no meio daquela almarada na van que está lá vendo vídeo pornográfico. E ali você é a presença de Deus. Ali você é o altar do Senhor. Ali você é a luz, ali você ama. Ali você corrige eles com amor. Não com religiosidade, com amor. Com paciência. O meu esposo compartilha tantas histórias comigo do que ele vive no trabalho, né? E ele sempre ali fazendo o papel dele. Sempre brilhando. Apelidaram ele de Baby Jesus. Ele é o Baby Jesus lá. Ele trabalha em Nova York, ele é o Baby Jesus. Então, perto dele, eles não falam palavrão. Quando ele dirige o caminhão, é só música cristã. E eles respeitam, eles gostam dele. Esses dias deram para ele um Jesus desse tamanho e falaram: esse é você, o Baby Jesus. Você vê o nível de chacota, né? Mas respeitam ele. Ele está ali. É o altar dele, onde ele está ali. Levando o sacrifício dele todos os dias, é ou não é? Levando ali a ovelha dele, sacrificando a carne dele, porque é muito mais fácil se esconder. É muito mais fácil ser cristão camuflado. Mas graças a Deus que nós não somos assim, é ou não é? Graças a Deus que a gente não precisa ser assim, porque o Senhor nos fez para brilhar. Por isso que diz que não se esconde a lâmpada. É verdade, né? Não se esconde a lâmpada. Ela foi feita para brilhar. Então, onde é o teu altar? Onde é esse lugar? Onde é esse lugar onde você precisa sacrificar a sua carne, mas é onde Deus se glorifica através da sua vida. Não deixe que nada roube de você esse lugar. Nunca deixe que o inimigo faça com você o que Ana viveu por muitos anos. Se privava a cultuar. Não cultuava de tão irritada que ela estava com uma circunstância que ela estava vivendo. Fala para a pessoa ao teu lado: graças a Deus que nada me tira do altar. É isso aí. Nada pode nos tirar do altar do Senhor. As propostas lá fora, as inseguranças. Olha o que fala a palavra de Deus. Fala assim: porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Presta atenção, povo de propriedade exclusiva de Deus. A palavra do Senhor é a história de um Deus que escolheu um povo e resolveu e decidiu amar esse povo. E ele tomou a decisão que ele precisou tomar para manter esse povo até hoje. É muita covardia os ateístas pegar pedaços da Bíblia e chamar Deus de homofóbico, chamar Deus de tantas coisas, chamar Deus de discriminador, é isso? É muita covardia, porque quando você pega o histórico todo da Bíblia, você vê que é uma história de amor.
que Deus tomou as decisões que Ele precisou tomar para guardar esse povo, para que você chegasse até aqui hoje. É ou não é, irmão? Se Deus não tivesse conduzido a história toda, aonde estaríamos nós? Ele ama. E assim como uma mãe e um pai às vezes tomam decisões difíceis também na criação dos filhos, Deus também se posicionou quando foi necessário, por amor. Nunca deixe ninguém querer fazer uma lavagem cerebral, jovem, na sua cabeça, que Deus é isso, que Deus é aquilo. Se Deus amasse, nós não estaríamos vivendo certas coisas. Isso é tudo um engano muito grande. São as peninas que vêm corroer a nossa mente, que vêm nos tirar do alinhamento que Deus quer nos manter, o alinhamento com os planos que Ele tem para nós. Então, somos propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que nos convocou das trevas para a maravilhosa luz. Algumas traduções falam anunciar as grandezas, anunciar as grandezas. Você tem um monte de grandeza para anunciar. O que não falta na nossa vida é a bondade de Deus para nós podemos anunciar. Se você for ver no teu histórico, você vai ver a mão de Deus te ajudando, abrindo as portas, suprindo, operando para que você chegasse até aqui. Mas se a gente descuida, nós só prestamos atenção no negativo. Penina é aquela vontade de só ver o que está dando errado. Penina é aquela vontade de só focar naquilo que todavia não está do jeito que a gente quer. Então nós somos essa geração eleita. E esse é o padrão de Deus. O padrão de Deus para nós é esse, é nos comportarmos como essa geração eleita e cumprirmos esse propósito de proclamar as grandezas dele em tudo que a gente faz. Quando nós fazemos, quando nós trabalhamos, no que comemos, no que falamos, tudo isso é uma maneira de nós anunciarmos as grandezas dele. Porque Jesus redimiu tudo. É ou não é? Deus nos entregou a terra e Ele redimiu. O nosso trabalho é santificado pelo Senhor Jesus. Tem pessoas que foram chamadas para estarem aqui no altar pregando, pastores que trabalham full time no ministério. Tem pessoas que têm esse chamado, mas não é diferente daquele que está fazendo uma construção lá fora, cortando um gramado lá fora. Você é povo exclusivo, abençoando famílias. A mulher que está lá limpando casa, abençoando aquela família, abençoando os móveis daquele lugar. Nosso trabalho aqui na terra é redimido pelo Senhor Jesus. Você é bênção. Teu trabalho é bênção. O que você ganha é bênção. O Senhor é contigo. As peninas, as mentiras tentam nos distrair todos os dias, mas eu venho te dizer, você continua sendo geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus. Você é de Deus e acabou. Então, como que nós fazemos isso? Como que nós vivemos esse padrão de Deus? Esse plano maior que é de salvar a humanidade. Nós fazemos isso gerando paz, gerando amor, gerando mansidão, gerando domínio próprio, gerando fé. Porque nós carregamos isso através do Espírito Santo de Deus. Fruto do Espírito. Gálatas nos ensina que o fruto do Espírito são esses. É isso que nós carregamos. E isso vai abrindo as portas para a gente. Mas se nós descuidamos, o diabo vem e distorce isso. Ao invés de sair de nós amor, sai raiva. Ao invés de sair de nós a fé, sai de nós a dúvida. Hoje eu venho te lembrar quem você é. Demorou para eu entender isso, sabe, irmãos? Demorou para eu entender isso, porque a nossa geração, ela fala muito sobre propósito. Qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Fala muito de identidade. Qual é a minha identidade? Qual é a minha identidade? A gente fica pregando anos sobre identidade, mas o povo continua confuso. O que é identidade? E aqui fala claramente, você é exclusivo de Deus, e você é dele. E você foi feito para gerar isso, para frutificar isso. Então, Ana, ela não conseguia ter paz. Ana não conseguia ter alegria. Ela não conseguia fluir. E isso então refletia agora no físico dela. Mas no dia que ela fez diferente, no dia que ela priorizou o que ela carregava, no dia que ela entendeu que aquilo que ela queria nem dela devia de ser. Aquilo que ela queria nem dela era. Porque até os nossos sonhos são de Deus. Os nossos sonhos são do Senhor.
O Senhor colocou em você coisas especiais. Então, quando a gente sonha para cumprir algo, conquistar algo, realizar algo, são os sonhos de Deus para nós. Se você sonha em ter uma companhia grande de trabalho, é o sonho de Deus para você. Por quê? Porque você vai dar trabalho para um monte de famílias. Você vai suprir crianças através da sua companhia. Vai ter jovens indo para a faculdade. Então não é sobre nós. É sobre o que o Senhor quer fazer através de nós. Você quer crescer a tua companhia de limpeza. Você quer ir para a faculdade. Uau, que bênção! Lá na faculdade você vai fazer amizades. Lá você vai desenvolver sua carreira. De repente o Senhor te chama para um outro país, depois que você termina a faculdade. Mas é o Senhor fazendo isso nas nossas vidas. E por que hoje eu estou falando sobre isso, irmãos? Porque nós trabalhamos com saúde mental. Eu e minha filha, a gente trabalha com famílias. A gente cuida de mais de 20 famílias por semana. A gente vê pessoas demais. É nossa vida, é nossa missão. E nós começamos a atender crianças de 7 anos de idade. De 1 ano para cá. Começou a vir criança de 7 anos de idade. É muito pequenininha para vir para terapia, viu? É muito pequenininha. Nós começamos a notar muitas coisas, muitos padrões de comportamento, muitos ciclos tóxicos no meio do povo de Deus. O povo vivendo no piloto automático, gente. O povo vivendo ali naquilo. E não sai daquilo, no piloto automático. Chega uma hora que eles estão tão envolvidos com as aflições, com a CNN. Eles estão tão oprimidos que eles já não vão para a igreja. Eles já não conseguem organizar uma rotina. Eles já não dormem direito. Eles já não sabem o que é comer direito. Eles já não sabem mais se pode descansar ou não. Será que eu posso descansar? Eu estou na América para fazer dinheiro. Você pode descansar. E nós temos atendido famílias cristãs assim. E hoje o Senhor colocou essa palavra no meu coração para dizer para você que você é bênção. E que Ele não quer você em ciclos tóxicos. Ele não quer você em padrões de comportamento desse mundo. Ele não quer você, nessa roda do hamster, no piloto automático, fazendo todos os dias a mesma coisa. Ele tem algo novo para você. Eu vim profetizar na sua vida. Ele tem algo novo para você. Ele tem para você planos de bem e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Ele quer te prosperar nesse lugar. Ser próspero é bênção. Quando a gente faz para Ele. Avançar no trabalho é bênção. Quando a gente sabe que o que a gente ganha, vamos abençoar milhares. Frutificar na igreja é bênção. Para encher a terra da palavra de Deus e multiplicar o povo de Deus. Mas não é na força do nosso braço, porque é para Ele. Hoje eu venho te despertar. Hoje eu venho te dizer, as peninas da vida vão sempre estar ali todos os dias. Todos os dias você vai ser confrontada como Ana era. Todos os dias ela falava, tá vendo você é estéril, quem é você para falar alguma coisa? Ia ser o diabo, quem é você para me servir? Quem é você para pregar de mim? Tua vida não está toda certa. Quem é você? Olha os seus filhos como é que estão. Quem é você? Aprenda a partir de hoje que todos os dias a gente tem 2 opções: refletir a imagem de Deus ou refletir a imagem do mundo. Todos os dias. Essa é a decisão que a gente toma quando a gente abre os olhos. Refletir a imagem de Deus ou refletir a imagem do mundo. Ana refletia a imagem de um mundo sofredor, vitimista. Se recusava a cultuar, fragilizada. Mas aquele dia que ela chegou no altar e ela se reconectou com a essência e com quem verdadeiramente ela é, o semblante dela mudou. É ou não é? Mudou o semblante dela. Agora ela refletia a imagem de Deus. Não era sobre o milagre que ela estava buscando. Nós nos enganamos achando que o milagre é que vai fazer a diferença na nossa vida. Aquela mulher mudou só de ser reconectada no propósito dela. Depois ter intimidade com o esposo e Samuel nascer é um detalhe, irmã. É um detalhe. O que fez a diferença dela foi a vida de Deus que entrou nela. Foi fazer aquilo que Deus chamou para ela fazer. Viver no altar do Senhor. Deus tem o Samuel para nós. Você acha que a partir daquele momento que Deus decidiu dar o Samuel para ela? A gente às vezes se engana e acha que Deus ali tomou a decisão. Samuel sempre foi o propósito de Ana. Ana sempre carregou Samuel
Desde quando foi feita. Irmão, você carrega algo em você antes mesmo de você vir para essa terra. Antes mesmo. Samuel ali sempre foi para a proposta de Deus para Ana. Mas ela deixava a Penina enganar ela. Não deixa o inimigo te enganar. Provérbios 15:13 fala: a alegria do coração aformoseia o rosto. A alegria do coração aformoseia o rosto. Ana foi invadida com a alegria do Senhor. E a Bíblia tem uma promessa: quem tem a alegria do Senhor tem força. Nós precisamos dessa força para enfrentar o que estamos enfrentando lá fora. Nós precisamos dessa força. E Deus quer te dar hoje um novo nível de força, em nome de Jesus. Nós somos feitos à imagem de Deus. É daí que vem a nossa dignidade. É daí que vem a nossa integridade. É daí que vem a nossa ética social, moral. A nossa conduta vem desse entendimento. Eu acordo de manhã e eu já falo: eu vou refletir a imagem de Deus em tudo que eu fizer. No que eu comer, no que eu falar, com quem eu me relacionar, o que passar pela minha cabeça. Dessa forma, todos temos saúde mental. Eu amo estudar psicologia. Mas a psicologia moderna não é novidade. Nada. A psicologia é do Senhor Jesus, sempre foi. A Bíblia, ela tem tudo para nós. A psicologia nos ajudou a compreender uns termos que fazem um pouco mais fácil o entendimento da área comportamental das pessoas. É uma bênção, é uma ciência. Mas o Senhor já nos dá isso. Se a gente quiser eliminar muitas coisas, muitas técnicas e nos aprofundar na palavra de Deus, nós vamos encontrar as mesmas coisas. Eu trabalho com isso. Então, a alegria do Senhor aformoseia o rosto, a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós temos isso, nos comportamos diferente. Quando nós entendemos que nós temos a opção de escolher refletir a imagem de Deus, a refletir a imagem do mundo, nós vamos ter saúde mental. Porque agora eu já vou falar assim: opa, esse pensamento não é de Deus. Esse pensamento aqui é o pensamento para quem reflete a imagem do mundo caído, do sofrimento. Eu não vou pensar nisso. Pronto, vai embora. Eu não vou me comunicar dessa forma. Não, isso não é uma maneira de refletir a imagem de Deus. Eu não vou ouvir isso. Quem ouve esse tipo de coisa aqui reflete a imagem do mundo. Eu vou ouvir aquilo que me ajuda a refletir a imagem de Deus. Porque a imagem de Deus, quando é refletida, abre as portas para nós. Quando nós refletimos a imagem de Deus, nós estamos nos respeitando. E quando nós nos respeitamos, os outros nos respeitam. Quando nós nos amamos, não com o amor da pós-modernidade, o amor de Deus, um amor de gratidão. Obrigado, Senhor, porque me fizeste assim. A autoestima de Davi: Senhor, eu te engrandeço, porque maravilhosamente me fizeste. Ele entrega para o Senhor. Ele não fala: eu sou maravilhoso. Olha a diferença, olha a distorção do diabo. Davi fala: eu te engrandeço porque o Senhor me fez dessa maneira maravilhosa. Ele entrega para Deus a autoestima dele. Ele reconhece o Senhor porque fez ele uma obra-prima. Mas a pós-modernidade é: se ame, seja você. Você é o máximo. Você é o máximo. Você tem que andar na pinta, muito bem andado, para que as pessoas olhem para você e pensem que você está bombando. Amém. Mas esse pensamento é um pensamento que não se alinha à imagem de Deus. A imagem de Deus nos dá autoestima. A imagem de Deus nos dá amor, nos dá integridade, nos dá dignidade. Você carrega a imagem de Deus. Teus filhos carregam a imagem de Deus. Não fique olhando neles a imagem do mundo. Se nós descuidarmos como pais, a gente fica caneteando eles. A gente fica: ai meu Deus do céu, olha aqui, ele está errado, o que é que ele fez? Olha lá, ele fez aquilo lá errado, ele falou aquilo lá errado. E aí a gente quer que eles sejam assim, robóticos. Olhe para os seus filhos e vocês vão ver que eles refletem a imagem de Deus. Tem algo neles que Deus vai trabalhar? Vai, no tempo de Deus. Eles também carregam um Samuel. Meus filhos carregam um Samuel, um chamado e um propósito. Deus vai se encarregar de ajudá-los a cumprir. Eu estou aqui para amar, para ajudar, para aconselhar, para ser uma com eles. Não é fácil ser mãe na pós-modernidade. É um desafio gigante. Ser jovem na situação de hoje. Então, eu te desafio a olhar a imagem de Deus na vida do seu marido, mulher. Comece a arrancar dele a imagem de Deus.
estimular nas pessoas a imagem de Deus, porque nós somos rápidos para criticar, e quando a gente critica, nós estamos apontando o mundo caído nas pessoas. Não aponte o mundo caído nas pessoas, principalmente em você mesma. Você todos os dias, homem e mulher, se levante e lembre-se que você é a imagem de Deus. E quando nós erramos, nós temos o altar, onde a gente sacrifica a nossa carne, onde a gente se derrama na presença dele, reconecta com ele, amém? E continuamos cumprindo o nosso chamado, porque os sonhos de Deus não podem morrer e não vão morrer. Ninguém matou Samuel. Penina tentou de todo jeito manter Ana fora do altar, mas não conseguiu, porque ninguém mata os sonhos de Deus. Nada mata os sonhos de Deus para nós. Eu sou prova disso. Imagina, uma jovem difícil demais. Eu dei muito trabalho para os meus pais, muito trabalho. E aí quando eu cheguei nesse país, no dia que eu cheguei nesse país, eu encontrei meu marido. Você acredita? No dia que eu cheguei nesse país, a primeira pessoa que eu conheço é ele. Casamos poucos meses depois, 2 anos depois já tínhamos nosso filho. Nós somos do mesmo bairro, lá de Curitiba. Nós temos os mesmos amigos e a gente nunca se conheceu lá. Pensa comigo. Você que está esperando o seu amado, sua amada. Deus fez assim comigo, assim, ó. Me deu para ele. Né, amor? Porque Deus faz as coisas no tempo dele. O diabo tentou de tudo me matar, me arrancar do propósito. E mesmo depois, dentro da igreja, eu passei anos não compreendendo o evangelho. Eu passei anos tentando copiar as pessoas. Eu tenho que pregar igual aquele, eu tenho que fazer igual aquela, eu tenho que me comportar igual aquilo, eu tenho que vestir igual aquilo. Eu era toda engessada e eu não era feliz. Eu não era feliz. Eu fazia por obediência, por amor, e fomos rompendo e fomos avançando, mas o que eu estou provando nesses últimos 10 anos é realmente um resgate do Senhor. É Deus arrancando Samuel de dentro de mim. Ontem, de todos os corações que todas receberam, eu recebi o alegria. Cadê? Alegria. Alegria, porque eu sempre quis ser feliz e eu não era. Eu tinha um semblante. Eu não tinha alegria. Eu era engessada mesmo vivendo dentro da casa do Senhor. E Deus me ajudou a entender que Ele me amava não pelas minhas coisas perfeitas que eu fazia. Ele me amava porque Ele me escolheu para cumprir algo. Não é sobre mim, é sobre o que eu carrego. Não é sobre você, é sobre o que você carrega. E Deus te ama porque você carrega o tesouro dele. Você carrega a imagem dele. Ele olha para você, ele vê o próprio filho dele. Porque a Bíblia diz que nós estamos dentro de Cristo. Isso é extraordinário. Isso dá vontade da gente ficar cada vez mais na presença dele. Cada vez mais no altar dele. Então Deus fez uma obra na minha vida. Porque Ele faz no tempo dele. Mas a imagem de Deus, antes de eu terminar, a imagem de Deus, nós sabemos que a palavra imagem de Deus, ela quer dizer semelhança, não é? É uma projeção de imagem, mas ela também tem uma conotação negativa. Na própria definição da palavra imagem, existe uma conotação negativa que é idolatria. Idolatria. Se não cuidarmos, nós vivemos para nós, para os nossos desejos, para os nossos planos, para as nossas dores. Porque dentro da própria definição de imagem, existe ali uma linha fina. Então, cuidado. Na vida de Ana, o desejo dela de ter um filho se tornou um ídolo na vida dela. Ela queria agora ter aquilo para se vingar da sua opositora. Vê se tem sentido um negócio desse. Olha como é uma linha fina. Por isso que o inimigo, ele trabalha na nossa mente. Por isso nós precisamos levar os nossos pensamentos cativos à obediência dele todos os dias. Porque se a gente descuidar, nós estamos construindo algo para nós.
Então o mundo, eu quero te dizer, ele não te deve nada. Que bom, né? E a gente não deve nada para o mundo. Nós somos resgatados, redimidos, somos imagem e semelhança de Deus. Amém? E nós somos feitos para um propósito que nós já carregamos na nossa essência, no nosso DNA espiritual. Nós carregamos isso. E nada pode arrancar de nós isso. E eu quero testificar algo para vocês. Eu comecei a trabalhar com um jovem autista, com um grau altíssimo, lá em New Jersey. Deus tem colocado nas nossas vidas, tanto eu como a minha filha, pessoas que têm nos desafiado a crer que o nosso trabalho, por mais que nós estudamos para fazer o que a gente faz, que o nosso trabalho, quem faz é Deus, através de nós. Porque se a gente for ver os casos e analisar os casos que a gente atende, nós não somos capacitadas. E essa mãe trouxe esse jovem autista de 14 anos, hoje ele já é 15, tem 3 anos, ele tem 18, trouxe ele com 15 anos. Adriana, ele não sai dentro do quarto, ele não fala com ninguém, ele não tá bem, eu não sei mais o que fazer, por favor, atende ele. Eu falei, mas ele nem fala direito. E ele começou a vir uma vez por semana, por 1 hora apenas. Ele começou a vir para terapia. E eu fazia o que eu podia. E a primeira coisa que o Senhor falou comigo foi: ele é a imagem minha. Ele é a minha imagem. Arranca o rótulo dele na tua cabeça, Adriana. Porque se você vê ele com esse rótulo que colocaram nele, você não vai conseguir me servir nessa causa. Então eu falava para ele: você é perfeito, você é inteligente, você sabe tudo, você está além da gente. E eu orava em casa: Senhor, restaura ele no DNA, restaura ele no DNA, restaura ele. E uma vez por semana, por 1 hora apenas, ele vinha ali, conversava e foi se soltando e foi abrindo. Eu fui ensinando ele a olhar no olho, a falar: oi, tudo bem, a orar: Senhor, abençoa nós, amém. Assim ele começava. Hoje ele já ora bastante. Ele está transformado. Ele conversa, ele se relaciona, ele vai no grupo de jovens toda sexta-feira. 2 meses atrás eu falei para a mãe dele: ele precisa trabalhar. Eles têm uma padaria. Eu falei: bota ele para trabalhar na padaria com horário. E começa a ensinar ele para fazer coisa. Ele está trabalhando. Eu falei: bota ele na academia. Ele precisa relacionar e fazer exercício. Está ficando barrigudinho. Eu falei: eu crio ele com você, Raquel. Ela falou: vamos junto criar ele. Agora ele faz exercício. Ele tem o telefone dele, ele comunica com amigos. Ele não é mais aquele jovem de 3 anos atrás. Mas foi um trabalho para fazer com os pais, porque os pais só conseguiam ver a disfunção dele. Os pais só ouviam isso dos médicos, que ele nunca vai ser nada. Nós estamos treinando ele para ele dirigir, para você ter uma ideia. Porque Deus faz, irmãos. Quem é limitado somos nós. Eu não sei por que eu estou testificando isso. De novo, eu não vim nem com esboço. O Senhor falou comigo hoje de manhã no tempo de oração e eu escrevi aqui. Porque o Senhor falou: eu vou trazer algo fresco. Obedeça. Mas eu estou aqui para te testificar. Cuidado com os rótulos. Só vai piorar. Só vai piorar. E o nosso trabalho lá é remover todos os rótulos. Ok. Não, mãe, eu não quero saber tudo isso aí que o médico te falou. Se você quer que cuide, eu vou remover esses rótulos e vou trabalhar com a imagem de Deus nessa pessoa, nesse ser humano, criatura de Deus. Você é criatura de Deus. Deixa sair de dentro de você essa luz. Deixa sair de dentro de você o Samuel, que sempre foi o sonho de Deus para a sua vida. A promessa de vivermos o melhor desta terra vem de Deus. Basta o nosso coração estar firmado no altar. Não tem esterilidade, não tem enfermidade, não tem crítica, não tem trauma, não tem perda, não tem abuso, não tem más notícias, problemas imigratórios que vão te barrar. Não tem, nada pode nos afastar do amor de Deus. E como que ele se manifesta? Através da imagem dele em nós. Nós somos o amor de Deus caminhando nessa terra. E quem ama recebe amor de Deus.
Não espere dos outros. Quem faz por você é Deus. Você flui, transborda e Deus te enche. Então a maneira mais linda dele demonstrar esse amor é nos usar. Frutifique. Frutifique nos teus talentos, frutifique no serviço, frutifique nas finanças, frutifique na saúde. A generosidade é a chave da abundância. Provérbios 11:25 fala: a pessoa generosa prosperará. Fala comigo, prosperará. A pessoa generosa prosperará. Eu declaro sobre este lugar a prosperidade de Deus. Um tempo de abundância de recursos. Em nome de Jesus, o Senhor já está preparando um lugar próprio de vocês. Já está no coração dele. Já é escrito lá, no tempo de Deus se manifestará. Seja fiel. Sejam pessoas com quem eles podem contar. Generosidade não é só dinheiro. Generosidade é tempo. Generosidade é atenção. Precisamos ser generosos também com o nosso coração. Precisamos ser generosos amando as pessoas, abraçando as pessoas, querendo as pessoas, reanimando as pessoas. Aqui fala, no mesmo versículo fala: quem reanima outros será ele mesmo reanimado. Reanime as pessoas. Reanime as pessoas. Não entre no discurso lá de fora. E cuidado com esse evangelho fluido. Cuidado com esse evangelho fluido. Não fique esperando as meninas irem embora. Elas vão estar ali todos os dias. Os governos sempre defenderão os poderosos. Porque a visão do mundo é poder, é materialismo. A visão de Deus é prosperidade. Prosperidade de Deus é diferente. Ela inclui tudo. Não é só dinheiro. A prosperidade de Deus também é ter saúde, é ter alegria, é ter paz, é ter bons amigos, é ter isso aqui que vocês têm. Isso é prosperidade. Não se engane. A prosperidade do mundo é diferente. Então seja uma pessoa com quem eles podem contar. Reanime outros. E não deixe os diálogos lá de fora minarem a tua cabeça. Porque a gente, se não cuidar, a gente começa a falar igual. Você passa 2, 3 dias com uma pessoa negativa que só fala mal do presidente, fala que está todo mundo sendo deportado, fala que não sei o que, e daqui a pouco você está falando igual. Então reanime os outros. Fala, irmã, não. Deus é por nós. Aqui, na China, na Irlanda, não importa, onde o Senhor quiser me levar, Ele me leva. O dia que a gente achar, eu falo isso lá em casa, eu falo, o dia que a gente achar que é a nossa cidadania que nos mantém aqui, a gente está frito. O dia que eu achar que eu só estou nesse país por causa que eu tenho green card, acabou. Eu estou aqui porque Deus me quer aqui. Eu tenho um dia que Ele não me quiser mais aqui. E Ele quiser me levar para algum lugar. Então, hoje eu venho te reanimar. Hoje eu venho dizer para você, nós estamos juntos. Nesse tempo novo que Deus está inaugurando hoje. É sobre o que a gente carrega. Não é sobre vencer as batalhas. Mas é sobre vencermos a nós mesmos. No final das contas, Ana não venceu Penina. Venceu ou não? Penina estava lá. Na cara dela, todo dia. A Bíblia não fala. Então, o que Deus fez? Deus mandou Penina embora. E tudo mudou. Não. Ela continuou lidando com aquilo. Ela venceu ela mesma. No final do dia, cuidado se você todos os dias só ora por causa daquele problema. Só jejua por causa daquilo ali. Irmãos, no final do dia nós temos que vencer as nossas inseguranças. Os nossos ídolos. O que está hoje no pedestal do teu coração? O que está no pedestal do teu coração hoje? O que está no pedestal do teu coração? Nós precisamos vencer nós mesmos. Porque Samuel já é para nós. Só que se Samuel vem no horário errado, é um problema. Por isso que fazer na força do nosso braço não é bom para nós. É melhor esperar.
Então é sobre vencer nós mesmos, vencer essa idolatria que o nosso coração quer se apegar. Hoje a idolatria do corpo. Tá todo mundo hoje na idolatria da beleza. Queremos ficar bonitas? Claro que sim, né, irmãs? Dá licença. Nós queremos viver bonitas. Mas a idolatria que está acontecendo lá fora, em diversas indústrias, nós precisamos guardar o nosso coração. Vamos vencer a nós mesmos. Ana teve que vencer ela mesma. Samuel estava lá. Samuel é sonho de Deus, porque os sonhos de Deus jamais vão morrer. Eu quero que você fique de pé para nós orarmos nessa manhã. Eu não sei o que você precisa vencer em você mesmo hoje. Amém? Mas hoje eu venho te dizer, o Senhor tem planos de bem para a sua vida e não de mal. O Senhor quer te dar futuro, já te deu esperança. Os planos dele são melhores do que os nossos. Tenha certeza, não tenha medo de renunciar. Eu estou vivendo um tempo muito lindo na minha vida. Eu estou com 50 anos, estou me achando agora. Eu acho que eu posso falar o que eu quiser. Antes eu ficava, ai Senhor, será que se eu falar isso vocês vão ficar bravos comigo? Agora eu estou assim, eu tenho 50, qualquer coisa eles falam, a velha estava doida. Mas é um tempo de maturidade, é lindo quando você entende também que nós vamos envelhecendo e vamos vivendo uma vida mais leve. No começo a gente quer carregar tudo, né? A bagagem desse tamanho, né? A gente anda com a bolsa, a gente quer carregar tudo. Eu digo no emocional e os medos, né? Quando nós somos jovens, né? Hoje eu já ando com, eu falo que eu ando com carry on. Né? Eu já ando mais leve. Eu já falo, isso aí não vou deixar isso só pegar em mim, não, porque senão eu vou gerar. O que você carrega, você gera. Ah, não, isso aqui eu não quero gerar, não. Deus te abençoe, irmã. Então hoje já não entra mais. Mas eu tenho lembrado que o meu sonho de criança era ser professora. Tanta coisa aconteceu na minha vida, tanta coisa. Eu sempre gostei muito do acadêmico, da escola, da universidade. E o inimigo, com as peninas da vida, distorceu todo o meu caminho. Eu voltei a estudar, eu já tinha 35 anos de idade. Que eu me formei mesmo, e a gente faz o que faz hoje, graças a Deus, tem 10 anos. E eu hoje estou tendo a oportunidade de fazer o meu doutorado. E eu estou tão feliz. E aí o Senhor fala tanto comigo que nunca é tarde, sabe? Nunca é tarde. E assim, nunca é tarde mesmo. E o Senhor começou a falar comigo, você vai ensinar na faculdade. Eu vou realizar. Aquela menina de 10 anos, que botava as cadeiras de madeira e pegava as revistas da avó e fazia de conta que era os cadernos dos alunos, está dentro de mim ainda. E Deus vai me levar a fazer isso. Eu vou ensinar jovens no nível acadêmico. Se eu pensar muito, eu desisto, porque eu não me acho capaz. Mas é sobre o que eu carrego. Não é sobre mim. Então levanta a tua mão e conecta com o Senhor. Nós vamos ouvir um hino, uma canção. Eu quero que você tenha esse tempo com Deus. Eu não sei o que te distrai, o que tenta te tirar do altar. Eu não sei quais são os ídolos que tentam se estabelecer no teu coração, mas eu quero deixar o altar aqui aberto para você. Talvez você serve aqui e está sempre ocupado com a porta, com o som, com as coisas. E hoje o Senhor está falando, vem para o altar, hoje eu te quero lá. Hoje eu quero te dar a porção dobrada. Porque o Eucana também representa a bondade. Eucana também representa o amor de Deus. Eucana também representa a graça de Deus, que nos dá a porção dobrada. Em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Vamos derramar o nosso coração diante dele. Tem pessoas que o Senhor quer restaurar no altar. Quem já entrou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Quem já serviu o Senhor no altar nunca vai achar outro lugar.
Se você foi chamado para servir no altar e não está operando, fluindo, deixa o Senhor curar o teu coração. Talvez você foi criticado, ferido, até mesmo pelos irmãos na igreja. Vem pra frente, eu quero chamar você que quer se reconectar, você que sabe que carrega Samuel, mas está enfrentando peninas terríveis, críticas, inseguranças, traumas, dores. Vem pra frente, eu quero tocar em você, profetizar sobre a sua vida. O altar está aberto para você. Vem, homem, o Senhor te chama para um novo nível. O Senhor quer prosperar os varões nesse lugar. O Senhor está abrindo novas portas para você, homem. E o Senhor quer alinhar o teu coração ao coração dele, para que você nunca faça o que Eucana fez. Eucana permitiu que a família vivesse fora do padrão de Deus. Hoje o Senhor fala contigo: varão, eu confio em ti. Eu te escolhi, varão. Você é o homem que eu fiz para essa família, para essa esposa, para esses filhos. Oh, Senhor, começa a derramar sobre a mente destes homens a tua palavra, o teu chamado, o teu amor, Senhor, a tua presença. Reanima estes homens, Pai, que sofrem lá fora, Deus, humilhações, críticas, tentações. O Senhor está me mostrando que tem homens aqui que estão enfrentando tentações, e hoje o Senhor está te libertando dessa tentação. Homem, não vai lá, não é terra santa, não é terra santa, irmão, não vai aonde não é terra santa. Lá não representa a imagem de Deus. O Senhor está tirando de você o desejo de frequentar lugares que não representam a vida de Deus. Oh, Senhor, em nome de Jesus, fala conosco agora, Espírito Santo. Fala conosco no silêncio da nossa alma. Receba essa bênção, levante as suas mãos e cante e declare essa canção na sua vida, na sua família. Meus filhos e os filhos dos filhos, minha bênção se derrame até mil gerações. Família, meus filhos e os filhos dos filhos. Querido, abençoa cada família. Se você está do lado da sua esposa, abraça ela. Você, homem, que tem a sua família aqui, vem ao lado da sua esposa, abraça ela. Você que está aqui representando a sua família, esteja agora orando, e nós vamos orar declarando que as famílias desta casa de Deus estão protegidas,
Senhor, eu apresento diante de Ti cada família. Coloco diante de Ti, primeiramente, a família sacerdotal. Pastor Rodolfo, pastora Luciana, suas filhas, Pai, apresento eles diante de Ti. Te peço, Senhor, que o Senhor dê a eles a Tua força, a Tua graça, os prospere, os abençoe na entrada, na saída. Vai com eles, Deus, abrindo portas. Abençoa a saúde deles física, abençoa a saúde deles mental, Pai, espiritual. Levanta eles, Pai, eles são, Senhor, representantes, Pai, do Teu reino nessa nação, Pai. Em nome de Jesus, vem hoje ungi-los e colocar sobre eles um novo manto de autoridade para este tempo, para serem relevantes nessa sociedade, no meio dos políticos, Senhor, nas decisões deste bairro, Pai. Que esta igreja, Senhor, faça diferença neste lugar, Pai. Em nome de Jesus, nós mandamos embora deste lugar, desta sociedade, desta comunidade, todo intento do maligno, tudo que vem para matar, roubar e destruir os nossos jovens, as nossas famílias. Hoje declaramos que cessa a opressão das meninas neste povo de Deus. Abençoa essas famílias, Pai, prosperando eles, Deus. Tira deles todo medo de deportação, fora, medo de enfermidade, fora, medo de divórcio, fora, medo de não ter dinheiro, fora. O Senhor não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e domínio próprio, Pai. Derrama sobre este povo, Deus, um novo ânimo. Oh Deus, que todos os ídolos nos nossos corações sejam destronados nesta manhã. Nos recusamos a sermos a manifestação do mundo quebrado. Hoje nos levantamos como Ana. Hoje oramos no Teu altar, Senhor, e dizemos: vem gerar em nós Samuel. Estamos prontos para esse tempo, sermos imagem e semelhança de Deus, Pai. Nos comportarmos como este povo exclusivo, sacerdócio santa, nação ungida. Irmão, Deus está te ungindo nessa manhã. Irmã, Deus está te fortalecendo nessa manhã. Receba um renovo de Deus no teu espírito. Te adoramos, Senhor. Oh Deus. Aleluia. 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 Vamos declarar amém? Amém. Amém. Eu quero te ouvir, irmão. Eu quero te ouvir, irmã. Amém. Amém. Mais uma vez. Amém. 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 Põe a mão no teu estômago e declare: amém. 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 Podemos declarar o último verso? Vamos finalizar com essa promessa? Derrame até 1000 gerações. Olha para a pessoa do teu lado, família, da tua família, teus filhos, declare para essa pessoa do teu lado. Se derrame até 1000 gerações, da família, teus filhos, teus filhos. Amém.
nessa manhã. Dê um aplauso ao Senhor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Fala comigo, porque dele, e por ele e para ele são todas as coisas. Foi um prazer conhecê-los. Que Deus os abençoe. Pastor.